Qual é o caminho da mulher em direção ao Olam Rabá, ao mundo vindouro? A Torá, ela é bem clara em relação ao caminho do homem para o Olam Rabá, mas o caminho da mulher geralmente é tratado de uma forma um pouco mais oculta. E onde na Torá nós temos uma pista, nós temos algum indício que esclarece o alahá das mulheres, de como uma mulher ela pode alcançar o seu lugar no Olam Rabá. No Sefer Bereshit, no livro de Bereshit, Gênesis, quando se diz que Adam conheceu Havá, o conhecer ele só passa a ser possível quando Havá vem a existir, quando ela vem a existir diante de Adam. E o conhecer ele se dá pela presença da mulher, pela presença de Havá. Até então, nós lemos que Adam ele já tinha um conhecimento, ele já tinha uma sabedoria de até ser capaz de nomear os animais, as plantas, de saber lidar com tudo aquilo que Adam já foi feito pronto. Mas a Torá depois diz que Adam conheceu Havá, a sua mulher, e gerou filhos, né? Então esse conhecer, ele é uma novidade para Adam. Porque Adam conhecia toda a ciência, todos os cuidados que ele tinha que ter com o mundo físico, ele tinha conhecimento com o próprio Criador, que ele se relacionava, ele ouvia, ele falava, ele ouvia os passos, né, figurativamente. Mas esse conhecer, ele só surge, ele só acontece quando se dá a presença de Havá, da mulher de Adam. Então, nesse sentido, nós aprendemos que a Biná, o conhecimento, ele está presente na mulher, ele vem juntamente com a mulher. E desse modo, o caminho da mulher para o mundo vindouro, o Olam Rabá, acontece através da Biná, que é parte da essência dela. Isso veio com ela, né? Adam já tinha grande sabedoria. Agora, o oposto de conhecer, desse conhecimento, dessa Biná que Havá já foi feita com ela, o oposto é justamente um conhecer contrário. É um antídoto, é um veneno contra aquele conhecer que ela traz, que é o conhecimento do bem e do mal. E quando a mulher ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela envenenou, ela corrompeu o conhecimento natural que ela já tinha. Então, por isso que a mulher caiu desse conhecimento. E a techuvá da mulher, ele aponta, ele busca, ele necessita de restaurar esse conhecimento, essa alahá, esse modo de vida. Então, hoje, a trajetória da mulher para o Olam Rabá exige a necessidade da mulher de restaurar esse conhecimento, essa biná elohímica, para curar a mulher do conhecimento do bem e do mal, a qual gerou muitas dores à mulher, inclusive a dor do parto. Ele acontece na mulher porque ela perdeu o primeiro conhecimento e ela adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Então, qual é a cura da mulher? Ela restaurar o biná elohímico. Ela se livrar, ela ser curada do conhecimento do bem e do mal. Então, a techuvá da mulher é fundamentalmente restaurar a biná perdida por Havá. É restaurar a biná elohímica. E dentre, olha só que coisa curiosa, o homem deveria conhecer a mulher, ou seja, ele deveria adquirir um conhecimento através da mulher. Agora, qual seria esse conhecimento? Seria conhecer o outro lado
do Criador através da mulher. Mas em vez disso, o que a mulher fez com o homem? O que Havá fez? Ela foi lá, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento elohímico dela foi prejudicado, foi perdido. E agora ela precisa restaurar esse conhecimento elohímico, que vem do Criador originalmente, para kadoshificar o homem. Por quê? Porque a mulher ela tinha a função de apresentar o conhecimento elohímico para Adão. Mas qual o conhecimento que ela apresentou para Adão? Coma desse fruto. Ela foi lá, comeu do fruto do conhecimento e deu para Adão comer de um outro conhecimento. E Adão também caiu com isso. Então, o que seria a base fundamental, né, entre homem e mulher? O homem, a Torá, ela sempre atribui característica de um tzadik, de um justo. E a mulher de uma mulher sábia. Agora, a mulher sábia que a Torá está se referindo é a mulher que tem o conhecimento, a biná elohímica. O conhecimento da árvore da vida. Função da mulher. Agora, a função que Havá trouxe, o conhecimento que ela estabeleceu, que ela apresentou para Adão, foi o conhecimento do bem e do mal. E a tarefa da mulher, pelo lado do conhecimento, é trazer o conhecimento elohímico, através do seu alahá. E o outro lado do homem é a justiça, é o homem ser um tzadik. Esse é o caminho do homem. Então, a techuvá do homem, ela caminha, a nossa alahá masculina, ela caminha através de atos de justiça. O homem tem que ser um tzadik. E o alahá feminino em cima da sabedoria. Então, a mulher, ela pode kadoshificar o homem através do conhecimento da biná elohímica. E como que nós sabemos disso? Né? Onde que a Torá nos ensina essas coisas? Né? Nós lemos que as nossas matriarcas, a Sara, Rivka, Rahel, Leia e tantas outras, elas usaram, isso está escrito de forma literal na Torá, apesar da dificuldade que as pessoas têm de ler e captar esse conhecimento, essa sabedoria, essas mulheres, elas usaram o atributo de biná para criar o povo de Israel. Então, por exemplo, quando a gente começa a ler o livro de Bereshit, nós lemos sobre Sara e Abraham, que ambos tiveram assim durante toda a sua vida, eles tiveram um grande trabalho de dedicar as suas vidas para divulgar as ideias de um único Elohim, porque os povos eram idólatras, né? Eles criam em muitas deidades, né? Mas eles não tinham filho. E havia uma promessa de um filho para os dois, para Abraham e para Sará. E pelo fato de demorar muito a vir esse filho, então o que Sara faz? Sara oferece a sua serva Agar para que ela tivesse um filho, para que Abraham tivesse uma descendência de dentro da casa dela, já que Agar era uma serva de Sara. Então isso era um costume deles. Ou seja, ela ofereceria a sua serva para que gerasse um filho dentro da sua casa, como se fosse um filho de Sara. Então, quem nasce, né, desse relacionamento de Abraham com Agar, nasce Ismael. Só que logo em seguida, passado um tempo, o Eterno, através da Ruach HaKodesh, concede, o Eterno abençoa Sara, já aos 90 anos de idade, né, e Sara gera Isaac. Então agora, em vez de ter só um varão, só um homem, só um filho na casa de Abraham, através da serva de Sara, agora tem o filho de Sara, que é Isaac. E Agar tem Ismael. Porém, a Torá,
começa a nos mostrar que Ismael, ele se considera o herdeiro legítimo de Abraham, porque ele foi o primeiro que nasceu dentro da casa de Sara. Nós sabemos que Abraham tinha muitas concubinas e ele tinha muitos outros filhos, mas eram filhos das concubinas. Não era o filho da sua Ishá, de dentro da casa de sua Ishá, que é Sara. Então existe uma hierarquia, né? E Ismael, ele começa a exigir, além da riqueza familiar, ele começa a desejar também a herança espiritual de Abraham. Porque ele é o primeiro filho, ele é o filho primogênito, mas ele não é o filho primogênito que saiu das entranhas de Sara, que era a promessa elohímica. Então, porém, pela biná, pelo conhecimento elohímico que Sara tinha, Sara consegue entender os planos elohímicos. E ela tem grande clareza, ela tem grande entendimento, por conta da sua essência fundamental, a sua essência de conhecimento, que não seria Ismael. E ela percebia, através da sua biná, do seu conhecimento, da sua intuição, ela percebia que provavelmente Ismael, ele se voltaria para a idolatria, para alguns pecados, ele não seguiria a Torá, ele partiria para o assassinato, para o adultério, para o estupro. Sara percebeu isso. Isso se tornaria comum entre os ismaelitas. Então Sara, ela percebe que Ismael, ele não seria o herdeiro espiritual de Abraham, ele não teria todo esse poder. Ele ganharia alguma riqueza? Sim, mas ele não teria, ele não manteria a kadoshidade, ele não seria um tzadik conforme a Torá. Então Ismael, ele precisa ser removido dessa situação. Então Sara começa a intervir, a conversar com Abraham sobre essa questão, através da biná elohímica. E expulsando Ismael de perto de Isaac, que já estava correndo até um risco de vida, Sara começa a criar condições para que Agar e Ismael seja afastado, sejam separados de Abraham. Nós sabemos que Abraham inicialmente amava muito Ismael e ele discorda, ele não concorda com a opinião de Sara. Porque até o presente momento, pela visão de Abraham, pelo entendimento, pelo conhecimento, pela ciência masculina, Abraham não avaliava Ismael da forma que Sara, através da biná elohímica, avaliava. Então Abraham não tinha tanta clareza assim. Abraham não sabia da verdadeira natureza de Ismael, mas Sara, através da biná elohímica, dessa visão superior muito clara, Sara conseguia visualizar isso. E a Torá, então, ela traz para a gente algumas informações, e o próprio Criador, ele próprio interfere na discussão do casal de Abraham e Sara e ordena que Abraham ouça a voz de Sara. E ele reafirma a promessa de que Isaac, o filho de Abraham e o filho de Sara, o filho legítimo das entranhas, do DNA, da genética, ele que ganharia a herança material e a herança espiritual de Abraham. No final dessa história, é justamente por conta da biná elohímica de Sara, é que a previsão dela coloca Isaac como o nosso patriarca. Então, a continuidade, né, daquilo que Abraham já ensinava a respeito de Elohim ser um só, é garantida por Sara, não por Abraham. Então, olha a importância do conhecimento
da Biná, longe do conhecimento do bem e do mal, da Biná elohímica que a mulher contém dentro dela e o homem não tem. Aqui claramente Abraham ele tem dificuldade em observar, entender, em compreender essa situação. É a visão de Sara, porque ela tem esse dom. A Biná elohímica é um dom da mulher. Na mulher ele é muito mais desenvolvido, muito mais evoluído, é muito mais claro, é muito mais poderoso do que no homem. Abraham era um profeta, mas ele não conseguia enxergar da mesma forma que Sara. Então Sara, ela podia ver entre linhas. Ela podia saber com grande precisão, através da Biná, ela podia ver o destino de Israel. Se tivesse deixado por conta só de Abraham, ele tinha transmitido isso para Ismael. Foi Sara que interviu, foi ela que mudou essa direção, foi ela que mexeu na vontade, na decisão e na escolha de Abraham. Através de um dom dado pelo próprio Criador a Sara. E Isaac, o herdeiro de Abraham, ele continua o trabalho do pai. Até que ele se casa com Rívica, a próxima grande matriarca, que também decide os rumos da nossa emuná, da emuná do povo hebreu, do povo de Israel, do povo judeu. E diferentemente de Sara e Agar, Rívica tem um problema maior ainda, tem uma situação muito mais complexa, muito mais grave do que Sara e Agar, onde cada um teve um filho. Agora, Rívica, ela dá luz a gêmeos. Então tem um amor de mãe envolvido nisso. Ela dá luz a Yaakov e a Esav. Agora é uma mãe biológica para duas crianças e ela vai ter que decidir entre qual que vai receber a emuná, a bênção do patriarca, e qual que não vai receber. E para piorar um pouco mais, quem é que nasce primogênito? Quem é que nasce primeiro? Quem é que sai primeiro do útero de Rívica? Esav. Então Esav é o primogênito. Se Yaakov tivesse nascido primeiro, seria muito fácil. Não precisaria de um dom de Biná elohímica, de Rívica, para decidir isso. Porque na cabeça de Isaac, quem é o primogênito? Esav. Então pronto, esse aqui, é para esse que eu vou dar a bênção patriarcal, a bênção primogênita, a bênção da primogenitura. Porém, os meninos vão crescendo, Yaakov se torna um homem de tendas, um homem estudioso de Torá, e Esav se torna um caçador. E eles são muito diferentes um do outro. E Isaac e Rívica, como pai e mãe, eles têm que trabalhar em parceria, eles têm que trabalhar em unidade, eles têm que trabalhar como família. Só que tem uma herança vinda dos céus, vindo dos Shamaim, que é a Torá. Tem uma herança espiritual por trás disso, e essa herança tem que ser entregue para uma pessoa responsável, tem que ser entregue para um tzadik, para uma pessoa que vai dar continuidade a esse conhecimento, que vai passar para a próxima geração esse conhecimento. E Isaac tem a visão de que quem vai fazer isso é Esav. Mas para Rívica estava muito claro que enquanto Yaakov ele ia tender para o crescimento espiritual, Esav ele cresceria para o crescimento material. Ele ia ter uma ambição material. E a Torá, ela nos diz que Isaac, ele deseja dar a bênção a Esav.
E ele deseja muito mais dar uma bênção material para Esav. E como a mãe, e como Rivka, ela tem uma visão e ela tem um contato maior com a natureza de Esav, ela, de forma muito clara, muito cristalina, ela vê claramente no que Esav vai se transformar. Da mesma forma que Sara viu Ismael, filho de Agar. Agora Rivka, muito mais difícil, ele consegue ver qual seria o caminho de Itsak e qual seria o caminho de Yaakov. Então ela percebe que quem vai se tornar, tanto espiritualmente como materialmente, o novo patriarca dos Shamaim, um tzadik, seria Yaakov. Então ela fala para Yaakov, né, praticamente ela dá uma ordem para o seu filho Yaakov, que ele se disfarce de Esav, para que ele obtenha a bênção do seu pai Itsak. E o plano funciona bem. E mais para frente, Itsak, ele descobre o que aconteceu. Mas ele também entende e ele reconhece a Biná de sua esposa Rivka. E ele também entende a clareza que Rivka teve, onde ela conseguiu evitar um problema muito grande, que seria essa bênção estar nas mãos de Esav. Esav não tinha interesse em ser um tzadik. Yaakov tinha. Então seria um grande erro. Seria um grande problema para o futuro do nosso povo. Se hoje nós temos problemas, imagina se essa bênção não tivesse sido herdada por nós. Aí, depois nós temos Yaakov. Né? Yaakov, ele assume o cargo do terceiro grande patriarca. E ele se casa com Rachel e com Leia. E nós já estudamos sobre a dificuldade, né, que Yaakov teve durante os anos de trabalho para comprar as esposas e mais 7 anos na casa de Lavan. E Lavan foi muito desonesto com Yaakov, enquanto Yaakov foi muito íntegro com Lavan. Até que um dia, o próprio Criador, olha só como é que é o homem justo, né? O tzadik, ele honra a sua palavra. Então Yaakov, ele sai da casa de Lavan depois que o Criador fala com ele. E fala, ó, sai da casa de Lavan, leva suas esposas e seus filhos. Então esse é um momento decisivo para Yaakov. E o que Yaakov faz? Ele toma a decisão sozinho? Não. Ele consulta as suas esposas. Ele pede conselhos às suas esposas. Por que Yaakov tem essa iniciativa? Porque Yaakov, ele sabe que na mulher existe a Biná Elohímica. Então um homem justo, ele tem que discernir se a sua mulher, se a sua companheira, ela tem a Biná Elohímica ou ela tem a Biná da árvore do conhecimento do bem e do mal, como foi o caso de Adão. O homem tem que discernir pelo menos isso, para ele poder escutar a voz dessa mulher. E Rachel e Lia, que a qual foi consultar, elas sabem que seu pai, ele é um problema, ele é um contaminante para as futuras gerações dos descendentes de Yaakov. E elas sabem desse risco do pai delas. Elas sabem que se Yaakov tivesse os filhos ali dentro e criasse os filhos junto com Lavan, o avô dessas crianças, com certeza Lavan, ele implantaria, ele transferiria informações, conhecimentos pagãos
idolatrias e costumes, eles instalariam isso na mente, no coração dos filhos de Jacó. Então era necessário que Jacó ele rompesse os laços com a família de Labão. Então, dessa conversa com as duas esposas, Jacó pega esse conselho, ele acata esse conselho e ele foge da casa de Labão. Então, aqui nós vemos claramente que, mais uma vez, é a ação das nossas matriarcas, é a Biná Elohímica que existe na mulher, que faz toda a diferença, cumprindo uma missão das profecias, das promessas elohímicas se cumprirem através das mulheres. Então, se a mulher ela tem a Biná Elohímica, ela já, em sua Techuvá, ela já alcançou essa Biná Elohímica, a visão, o entendimento, a compreensão, a interpretação, a sabedoria dessa mulher em relação a tudo que acontece em volta dela é outro nível. É outro nível. Ela vai saber tomar decisões, ela vai saber agir. Então as nossas matriarcas, Sara, Rivka, Rachel, Leia, elas são as responsáveis pela construção das 12 tribos de Israel, a qual as promessas elohímicas se recaem, estão em cima. E cada mulher, ela possui a capacidade de ver o que não é óbvio no mundo físico, o que não é tão literal. A mulher consegue ver através da superfície. O homem tem essa dificuldade. E é justamente por essa razão é que existe uma nação israelita. É por isso que o nosso povo existe. A Biná, ela é uma característica de distinguir, de entender, de conhecer algo espiritual com mais profundidade. E é algo baseado na Torá. Então, a Torá, quando nos explica a visão elohímica, né, sobre o bem e o mal, o puro, o impuro, o finito e o infinito, o eterno e o limitado, o verdadeiro e o falso, e o valor das coisas através da Biná das mulheres, isso tem muito mais profundidade. Muito mais profundidade. Tanto naquele tempo quanto nos tempos de hoje, as mulheres que desenvolvem, que fazem uma techuvá, que busca recuperar a sua Biná Elohímica no lugar da Biná do conhecimento do bem e do mal, e nós sabemos que o conhecimento do bem e do mal, ele é muito disseminado, ele é muito semeado, ele é muito plantado, ele é muito colhido e muito comido. Ele é colhido e muito comido pelas mulheres através das informações do sistema, as ideologias, as culturas, as religiões. As mulheres que conseguem sair disso, dessas ideologias e entrar na Biná Elohímica através da sua Techuvá, elas adquirem uma profunda compreensão da Ruach da Torá. E quando elas aplicam isso dentro da Torá também, ela consegue definir a sua experiência e a sua situação no mundo vindouro. Agora, a Biná, esse conhecimento, ele é fácil assim de se ter. Os homens, para se tornarem tzadikim, justos, tem as escolas, tem o serviço assim, religioso. A Torá ela traz muitas ferramentas para porque o homem tem mais dificuldade que a mulher. Mas a mulher sim, ela pode se envolver no cultivo da Biná
com muito esforço e com envolvimento com a Torá. Coisa que o homem vai ter dificuldade. Por isso que o homem, por isso que o Eterno ele deu muitas ferramentas, muitos mecanismos para poder tornar um homem um tzadik. Mas as ferramentas da mulher, dentro dessa realidade, ela é muito mais poderosa do que as dos homens. Porque a alma da mulher ela é muito poderosa. Então vamos buscar mais a Teshuvá, vamos buscar mais a Biná Elohímica.